Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para um vídeo que eu fiquei devendo para vocês lá em maio. E eu vou ser bem honesto, eu tinha me esquecido desse vídeo. Hoje a gente vai falar das minhas HQs favoritas da Marvel, da DC e da Vertigo. Como vocês devem lembrar, lá em maio a gente fez aquele mês especial do aniversário do Itadakimasu. E eu falei dos meus mangás favoritos, né? Tivemos o vídeo de lá em April. Eu também fiz o meu top 10 de mangás e o meu top 10 de HQs, de quadrinhos, né? Mas eu fiquei devendo um para falar de quadrinhos de super-herói. Principalmente da Marvel, da DC e da Vertigo. Só que eu acabei esquecendo, o finalzinho de maio foi uma loucura, vocês já sabem. E eu acabei esquecendo completamente daquele vídeo. E aí as coisas foram passando, a gente já está em agosto. E umas 2 semanas atrás me cobraram se eu ia fazer ou não esse vídeo. E eu resolvi fazer. Só que tem um porém, pessoal, eu já vou adiantar agora. Eu não sou a melhor pessoa para vocês tirarem como exemplo para leitura de quadrinhos de super-herói. Eu não sou um grande entusiasta desse estilo, principalmente por causa do preço. São obras que hoje em dia elas estão bem caras. Eu até tenho algumas coisas que vocês vão ver que são mais antigas, numa época que assim um quadrinho de 50, 60 reais era caro. E hoje a gente está dando, graças a Deus, se vir nesse valor. Hoje qualquer quadrinho ali, capa dura, com 200, 300 páginas, já está na casa de 100 reais. Então tá difícil acompanhar. Outra coisa que vocês vão ver é que eu não acompanho muito cronologias, histórias longas. Eu pego alguns arcos. E até é curioso porque as 3 editoras aqui eu tenho formas diferentes de colecionar elas. A Marvel eu tenho algumas fases que eu colecionei inteiras. A DC eu foquei muito em histórias alternativas que não fazem parte da cronologia principal. E a Vertigo eu foquei nos grandes clássicos. Até por isso esse vídeo acabou ficando diferente. Eu não consegui fazer um top 10 das 3 editoras juntas, porque eu tenho formas diferentes de ver elas e fica difícil comparar e decidir uma ordem. Eu acabei então fazendo um top 5 de cada uma. Eu vou mostrar 5 obras e uma menção honrosa, e aí vocês vão entender um pouquinho, tá? Vamos começar com a Marvel. E agora eu tô passando aqui um vídeo que eu tô mostrando tudo que eu tenho da Marvel. Vocês estão vendo, é pouca coisa, pessoal. Eu tenho muito pouco. E a maior parte do que eu tenho tá ali dentro da fase nova Marvel, totalmente nova, acho que era Marvel. E totalmente diferente, acho que era uma coisa assim. Mas tá dentro dessa fase. E eu tenho algumas coisas na Marvel Deluxe, que é as capa preta, mas é bem específico em personagens que eu gosto muito e quadrinhos que me indicaram ler. Vamos começar com a menção honrosa. E o que é a menção honrosa? É uma obra que eu ainda não terminei de ler, então ficou ruim eu querer colocar ela, porque, por exemplo, a da Marvel já teve 6 volumes lançados, mas eu só li o primeiro, que eu tô falando de Homem-Aranha na coleção clássica Marvel. Essa coleção clássica Marvel, ela basicamente está colocando a Marvel em ordem cronológica. Eu só coleciono o Homem-Aranha, e aí aqui a gente tem Homem-Aranha 1, desde que começou o personagem, e eu sou apaixonado pelo Homem-Aranha, é um dos meus heróis favoritos. Mas fica na menção honrosa porque eu só li o primeiro volume, eu ainda não li o resto. Eu tenho até já os 5 ou 6, mas eu só li o primeiro. Por isso eu resolvi deixar ele de lado, é a minha menção honrosa hoje. O quinto lugar
é uma obra que eu acho que pouca gente conhece pelo nome da HQ, que é Alias. E o que é Alias? Vocês devem lembrar do seriado da Netflix Jessica Jones. E é basicamente isso aqui. Alias é a história da Jessica Jones. E é completo em 3 encadernados, né? Que ainda é do selo Marvel Max. Isso aqui é bem antigo, mas é muito bom. Eu gosto bastante. É uma história meio investigativa. Vocês vão ver até por uns outros que vão aparecer aqui, que eu não gosto muito daquela coisa heróica, daquela coisa salvar o universo. Então não tem Vingadores na minha lista, não tem coisas mais astronômicas assim. Eu gosto muito dos heróis do submundo. Então Jessica Jones ela é uma detetive particular, então vai muito pro lado investigativo, uma coisa um pouquinho mais inteligente. Eu gosto bastante nessa pegada. Bom, eu falei que não ia ter coisa muito heróica, mas vai ter agora o nosso quarto lugar, que é uma HQ que eu li agora esse ano e eu tô encantado. E ela vai ser o tema do nosso vídeo do Itadakimasu Comics da próxima terça, que é Thor, a deusa do trovão. Essa é a fase de Thor em que a Jane Foster estava com o martelo, e até vocês devem saber porque o filme agora meio que pega um pouco essa fase. E é muito bom. Nossa, eu não gosto de Thor e eu tô encantado com essa fase. Mas eu não vou falar muito dela, eu vou deixar ela pro vídeo da próxima terça. Então vocês voltem aqui, o Itadakimasu Comics agora de agosto vai ser sobre Poderosa Thor. Terceiro lugar, e ficou um pouco difícil, aqui foi uma briga muito forte entre o terceiro e o segundo, mas eu decidi que o terceiro lugar vai ficar para Gavião Arqueiro. Essa aqui é a fase do Matt Fraction, ela é completa em 4 volumes. E também foi adaptada recentemente, né? Ela saiu no seriado do Disney Plus. E aqui é o primeiro volume, Minha Vida como uma Arma, mas ele é completo em 4. E eu adoro isso aqui. Poderia ter ficado ali em segundo lugar. Eu fiquei bem dividido qual que eu ia botar em primeiro ou segundo. Primeiro não, o primeiro estava bem claro. Mas qual que eu ia botar em segundo ou terceiro? Eu botei Gavião Arqueiro em terceiro, até porque eu tenho um sentimento muito forte por ele, porque foi a minha primeira coleção Marvel. Foi pegar o Gavião Arqueiro, depois dele eu peguei o Homem-Aranha Superior, peguei a que tá em segundo lugar, e foi bem legal, gente. Eu gostei muito de ler isso aqui. O segundo lugar é o meu xodó. É a minha heroína favorita de tudo, tanto DC, quanto Vertigo, quanto Marvel. Ela é a minha heroína favorita. E eu tô falando da Miss Marvel. Ela também ganhou seriado agora no Disney Plus, né? Esse aqui é o primeiro volume dela, que é o Nada Normal. Inclusive, é o primeiro volume da Miss Marvel. Ela começou a ser criada aqui. Ela é uma personagem bem recente. E nossa, a Kamala Khan é maravilhosa. Eu sou deslumbrado por ela. As histórias dela é uma história mais adolescente, uma pegada mais divertida, mais descontraída. Não tem aquela coisa do completamente sombrio, mas também não tem aquela coisa fantástica e maravilhosa. Não, é uma coisa mais adolescente, é uma piada mais divertida, mais atual. Eu gostei muito de ler Miss Marvel porque é isso, me deu aquele prazer de só sentar para ler uma história divertida, dar umas risadas. Eu recomendo bastante. A Panini relançou isso aqui agora no formato Marvel Teen, que é menorzinho, é mais ou menos o tamanho de um mangá, e vale bastante a pena, pessoal. Eu recomendo isso aqui. Leiam Miss Marvel que vocês vão adorar. Para fechar a Marvel, em primeiro lugar, é um personagem que tá ali entre os meus 3 personagens favoritos da Marvel, né? Eu falei o Homem-Aranha, a Miss Marvel e ele,
E eu tenho muita coisa dele. Eu peguei uma HQ só para ilustrar ele, mas eu tenho fases mais antigas, fases mais recentes. Eu tô falando do Demolidor. Aqui eu peguei o Homem Sem Medo, é a história mais emblemática do Demolidor. Mas eu tenho a Queda de Murdoch, eu tenho a trilogia do Frank Miller, tenho a fase do Brian Bendis, depois do Ed Brubaker. Eu gosto de todas essas fases. Demolidor realmente, nas histórias, ele é o meu personagem com histórias favoritas. Eu gosto muito da Miss Marvel, eu gosto muito do Homem-Aranha, mas quando eu tenho que pensar em histórias, são as histórias do Demolidor que realmente me pegam e me batem forte. Eu torço para que ele entre de vez no universo da Marvel, porque é um personagem extremamente interessante. Então, se eu tivesse que fazer a grande recomendação, leiam coisas do Demolidor. Isso aqui é encantador. Mas claro, como a gente tem que pensar que esse é um canal focado em mangás, leiam Miss Marvel. Miss Marvel, sim, vocês vão adorar, vão se deslumbrar com isso. Agora, vamos para DC e para Vertigo, ou Vertigo, né? Eu não sei como é que vocês falam, eu sempre falei Vertigo. Mas, vamos lá, por mais que elas meio que, as duas são da DC, eu separei. E agora tá passando o vídeo do que eu tenho das duas editoras. E vocês vão ver que, na teoria, são menos do que a Marvel, mas ao mesmo tempo são mais do que a Marvel. Por quê? Porque enquanto na Marvel eu colecionei fases inteiras, então, por exemplo, Miss Marvel tem 10 volumes. O Demolidor eu acho que eu tenho uns 10 também. Homem-Aranha Superior dá uns 7. Poderosa Thor dá 6. Então eu tenho muitos volumes de fases desses personagens. Na DC e na Vertigo eu tenho mais volumes únicos de histórias que são mais alternativas. Então eu não vou ter uma coleção gigante do Batman com toda a fase do Batman. Não, eu tenho histórias pequenas do Batman, como por exemplo o Asilo Arkham, eu tenho a Piada Mortal. Essas duas nem estão na minha lista, mas eu tenho essas aí. Vamos começar com a menção honrosa, que é Lendas do Universo DC, Mulher Maravilha, do Jorge Pérez. E isso aqui é o começo da Mulher Maravilha. Eu não terminei de ler ainda, então tá só na menção honrosa, 4 volumes que a Panini lançou. E ela vai meio que aquela ideia do Homem-Aranha que eu falei antes, que vai ser colocar a personagem na ordem cronológica. E eu nunca fui um grande fã da Mulher Maravilha, eu admito, mas é muito bom ler. Eu comecei a virar fã da Mulher Maravilha ao ler as histórias dela. Começando a lista, e aqui vai ser uma coisa que, se vocês estão me vendo sendo leitores de HQs, vocês leem Marvel, vocês leem DC, talvez vocês não vão gostar do meu quinto lugar na DC. Mas vocês que são leitores de mangá, vocês vão amar isso aqui. Eu tô falando dos Jovens Titãs, da Cami Garcia e do Gabriel Piccolo. Esse aqui é o primeiro volume, Ravena. Depois teve o segundo volume, Mutano. E agora, mais recentemente, a Panini lançou o terceiro, que é Mutano Ama Ravena. E, putz, eu gosto de Titãs. A minha adolescência foi assistindo Titãs no SBT, né? Os Jovens Titãs. Então, ver essa releitura dos personagens, e eu adoro a arte do Gabriel Piccolo. Então, putz, isso aqui é muito legal, gente. Vai um pouco naquilo que eu falei da Miss Marvel, é mais voltado para um público adolescente, um público jovem. Então vocês que são leitores de mangás, eu acho que isso aqui vocês vão gostar, porque tem uma narrativa, tem uma história um pouco mais puxada que lembra mais o mangá. A própria arte do Gabriel Piccolo lembra um pouco mais mangá do que os quadrinhos de heróis. Então eu recomendo bastante, deem uma olhada, tá? Ravena é o primeiro volume, depois tem Mutano e Mutano Ama Ravena. Eu vou botar as capas aqui.
Agora vamos nos personagens famosos, e nenhuma dessas histórias aqui seria canônica, por assim dizer. Ao menos até onde eu sei. Eu acho que todas se passam em universos alternativos, em outras realidades. O quarto lugar é Superman entre a foice e o martelo, que é a história do Superman soviético. Eu acho interessantíssimo isso, a forma de pensar de como o Superman seria se em vez de ter caído no Kansas, ele tivesse caído no meio da União Soviética. É bem interessante e eu acho que é muito legal porque eles não fazem necessariamente o Superman ser um vilão só porque ele necessariamente é soviético, porque ele é comunista. Eu achei isso bem interessante. Eu tinha muito medo quando eu li isso, de que, bom, é uma HQ de americanos que estão escrevendo essa HQ e para falar sobre um personagem soviético. Eu fiquei com bastante medo, mas não. Eu achei que eles conseguiram ainda assim manter o Superman como um personagem heróico. Terceiro lugar, falando de novo de Superman, eu vou falar de Superman Identidade Secreta. E isso aqui, caramba, gente, isso aqui é genial, é uma coisa que explodiu a minha cabeça. Porque aqui a gente vai acompanhar a história de Clark Kent, um garoto que um dia descobre que ele tem os poderes do Superman. Como assim, Hag? Imaginem, tá, que vocês leem o gibi do Superman e um dia vocês descobrem que vocês têm aqueles poderes. É isso a história de Identidade Secreta. É o nosso mundo, a história se passa no nosso mundo. Um garoto que passou a infância inteira lendo as histórias do Superman e um dia ele descobriu que ele tinha aqueles poderes. E ele decide, por ter os poderes, por já conhecer o personagem, que ele vai ser o Superman desse mundo. E é muito interessante, pessoal, é muito interessante ver como seria um Superman mais realista, né? Como seria os conflitos, a forma dele viver a vida dele. Eu gosto bastante, eu já reli um monte de vezes, é muito divertido. Eu não sou um grande fã do Superman, mas essas duas aqui me pegam muito. Eu falei que eu não sou muito fã da Mulher Maravilha, não sou muito fã do Superman, porque eu sou um grande fã do Batman. E por mais clichê que seja, eu adoro as histórias do morcego. E as duas agora são histórias do Batman. Mas são legais porque mostram um modo diferente o Batman. Não mostram o Batman como aquele herói que salva Gotham. Mostram o Batman como um cara que atrapalha, na verdade. O segundo lugar é de Batman, o Cavaleiro Branco. Eu acho isso aqui muito interessante porque eu já falei dele até, né, no vídeo de leituras do ano passado. Porque aqui a gente tem uma ideia de que o Coringa, na verdade, era só um cara que precisava de tratamento. E quando ele recebe o tratamento, ele se torna o Cavaleiro Branco de Gotham. Enquanto o Batman é o Cavaleiro Negro, o Cavaleiro das Trevas, o Coringa é o Cavaleiro Branco. Ele é o cara que vai entrar na política, que vai tentar salvar Gotham do modo certo. Putz, essa história é muito boa, é muito divertida. Ela faz a gente ficar pensando. E outra que faz a gente ficar pensando é o meu primeiro lugar, que é Gotham. E putz, isso aqui pra mim é um negócio de outro mundo. Porque Gotham vai fazer a gente pensar pelo ponto de vista da polícia de Gotham, sabe? E é muito interessante porque a gente vai ver ali policiais que realmente estão tentando enfrentar a corrupção, estão tentando enfrentar esse mundo louco, né? Essa Gotham maluca que o Batman criou, em que ele tá correndo num Batmóvel a 200 por hora atrás de um palhaço que tá explodindo a cidade. E como é que tu trabalha nesse caos, né? E aí aqui a gente vê que, na verdade, muitas vezes o Batman realmente atrapalha, que os meios legais de prender uma pessoa foram completamente atrapalhados porque o Batman se meteu. Tem um momento até da série que
um personagem lá foi feito refém, e eu não lembro se era o Coringa ou se era um outro vilão, tinha alguma coisa a ver, e esse personagem estava preso, e a polícia tentava tirar informações dele, não conseguia. O Batman invadiu a delegacia e espancou o cara, até ele falar. E aí fica aquela coisa, como é que o Batman entra dentro de uma delegacia e espanca um cara que tá preso? E aí faz a gente pensar, faz a gente refletir. Eu recomendo muito essas duas aqui, tá? Batman Cavaleiro Branco e Gotham. Esse aqui é volume único, na verdade até tem uma continuação, mas não precisa ler. E Gotham é 4 volumes. É muito bom, gente, muito bom. Até inclusive Gotham é do Ed Brubaker, que eu falei dele agora há pouco em Demolidor. Então, nossa, é fantástico. E agora, para fechar essa listinha, vamos de Vértigo. E aqui são os grandes clássicos, tá? Aqui vocês vão ver que é só o famoso petardo, né? Para começar a menção honrosa, já o primeiro sacrilégio da minha coleção, A Saga do Monstro do Pântano, do Alan Moore, completo em 6 volumes. Eu ainda não terminei de ler isso. E, putz, isso aqui é uma das melhores coisas do Alan Moore, na opinião de quase todo mundo que eu conheço. E eu não terminei até hoje, mas o que eu já li, nossa, gente, isso aqui é de uma genialidade, é de uma inteligência. O Alan Moore não é o Alan Moore à toa, né? E falando de Alan Moore, o nosso 5º lugar é do Alan Moore. E eu fiquei dividido, pessoal, em qual obra do Alan Moore da Vertigo eu ia botar. Porque eu tenho 2 que eu gosto bastante, 2 que todo mundo ama. E se vocês acompanham HQs, vocês sabem, já tá na cabeça de vocês uma delas, né? E não é ela. O 5º lugar é V de Vingança. E vocês deviam estar pensando em Watchmen. E eu não botei o Watchmen na minha lista, pessoal. Desculpa, podem me xingar, podem brigar comigo. Eu tenho o Watchmen, mas ele não pegou meu top 5. Eu acho V de Vingança muito mais interessante. Eu acho que o Watchmen, ele enfeita um pouco demais em alguns momentos. Eu prefiro a forma mais direta e mais agressiva de V de Vingança. Então, o 5º lugar ficou para V de Vingança do Alan Moore. E ela é a única obra do Alan Moore na lista. Então, se prepare. 4º lugar da minha lista, a única que não é capa dura na Vertigo, Hellblazer. Aqui é a primeira fase, Origens. Isso aqui é a história do John Constantine. Eu sempre fui apaixonado pelo Constantine, desde aquele filme do Keanu Reeves, que muita gente acha ruim, mas putz, eu adoro aquele filme. É um filme que me diverte, eu reassisto ele sempre que eu vejo na televisão ele dando, eu vou lá e assisto. E aí, quando a Panini relançou Hellblazer, eu fui atrás. Eu tenho toda a fase Origens, são 8 volumes. É o tipo de história que eu gosto de ler. Agora, o meu autor favorito. Tudo que esse cara faz, eu sou apaixonado. E vocês vão ver, né? Vocês já devem saber quem ficou em primeiro lugar na Vertigo, porque quem tem outro quadrinho da Vertigo favorito tá errado. Mas vamos ainda no 3º lugar, que é Os Livros da Magia, do Neil Gaiman. E essa aqui o pessoal brinca, né? É o Harry Potter da Vertigo. E eu gosto muito dessa HQ. Os Livros da Magia, ele vai pegar todo o lado mágico da Vertigo, vai reunir tudo numa história. Tem o Constantine, tem personagens de outras séries do Gaiman. É uma viagem pela Vertigo, é muito legal. Principalmente quando vocês já leram as outras coisas, vocês vão identificando do que o Gaiman tá falando. Nossa, aí é uma HQ muito divertida. 2º lugar, e é uma série que eu gosto demais. Eu sou fã do autor, né? Eu já falei dele quando eu li Paper Girls. Eu tenho mais umas 2 obras dele aqui.
E você já deve ter identificado que eu estou falando do Brian K. Vaughan, e a obra é Y, o Último Homem. E nossa, Y é outra obra fantástica. O mundo acabou, né? Todos os homens morreram, só as mulheres sobreviveram e um cara tá vivo, né? O Yorick. Ele é o último homem vivo. Tanto que o nome da HQ é Y, o Último Homem, porque ele é o último homem vivo. E caramba, gente, é muito interessante ver essa questão do mundo. Algumas pessoas querem matar ele para que acabem os homens de vez. Outras acham que ele é a salvação da humanidade, porque é o último doador de esperma vivo. É muito interessante, gente, é muito interessante. E para fechar até o nosso vídeo, eu não poderia colocar outra obra em primeiro lugar da Vertigo. E assim, gente, se eu tivesse que listar toda a minha coleção, vocês já saberiam, né? Your April em primeiro lugar, eu teria Black Sad, Pílulas Azuis, e uma que estaria dentro desse panteão da minha coleção é essa obra. E obviamente eu estou falando de Sandman. E vocês devem ter ligado o nome, né? Sandman tá muito em alta porque saiu a série dele no Netflix. E eu já assisti quase toda, eu acho que eu tô no episódio 8. E eu tava chorando esses dias. Minha namorada olhou pra mim, eu tava chorando assistindo o episódio. Porque a série ficou perfeita. A série ficou exatamente o que é a HQ. Eu tô encantado. E a HQ é isso, sabe? Ela me dá esse sentimento. Sandman é algo que eu não consigo nem descrever direito, porque tudo em Sandman é maravilhoso. A arte, a história do Gaiman, a forma que o Gaiman conta, né? Aqui eu tô mostrando o segundo volume, porque eu emprestei o primeiro para um amigo meu. Mas, putz, pessoal, vocês têm que ler Sandman. Eu tenho a edição definitiva, que é os tijolos gigantes, mas a Panini lançou ela em capa cartão, então é fácil de achar, até relativamente acessível. Vale bastante a pena ler, tá? Então, deem uma chance para Sandman. Eu acho que isso vai ser algo que vai explodir a cabeça de vocês, que nem explodiu a minha. E bom, gente, é isso. Essa é a minha lista dos meus Marvel, DC e Vertigo favoritos. Ficou meio difícil montar essa lista, porque assim, ó, é que nem eu falei antes. Eu não sou um grande especialista nesse estilo, nessas obras, tá? As minhas coleções são bem pequenas, vocês viram. Eu coleciono coisas mais pontuais. Então eu acho que se vocês tiverem interesse, leiam as coisas que eu indiquei, porque são coisas que eu gosto bastante. Mas deem uma olhada em canais que são realmente especializados nisso. Por exemplo, dê uma olhada lá no Dois Quadrinhos, no Blockbuster, que são os canais que eu acompanho. Eu sou amigo do pessoal desses canais, então volta e meia eu tenho alguma dúvida sobre uma HQ, eu mando para eles. Então dê uma olhada nesses canais aqui no YouTube, que lá vocês vão entender melhor de Marvel, DC e Vertigo, tá? Eu não sou a melhor pessoa para indicar essas obras para vocês. Então, o máximo que eu posso fazer é mostrar as que eu gosto aqui da minha coleção. Por hoje é isso. Até acabou ficando um vídeo um pouquinho mais longo do que eu esperava. Mas comentem o que vocês já leram de Marvel, DC e Vertigo. Dessas obras que eu indiquei, vocês já leram alguma? Vocês gostam de alguma? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixem seu like, compartilhem o vídeo. E na quinta a gente volta. Vamos voltar a falar de mangás. E vamos falar de um jumpzinho bem divertido. Na quinta a gente vai falar de We Never Learn. Até lá!